dia, pessoal. Tudo bem? Calma aí, deixa eu pegar o point. Já falando, galera, no final da palestra tem adesivo aqui, For Linux DevOps, e tem um sorteio que a gente vai fazer de um curso. Vou colocar o link aqui no meio da apresentação, então vocês podem entrar aí no link e se cadastrar lá, que aí quando eu terminar eu vou fazer o sorteio de um curso de infraestrutura ágil DevOps lá pela For Linux. Beleza, galera? Então vamos lá, começar essa apresentação aqui de Python na manutenção de mais de 100 mil embarcados. Vou explicar mais ou menos o que é o portal e assim por diante. Mas antes, Thiago Assunção, atuo hoje dentro da For Linux. Nós temos um contrato com uma instituição financeira X, que eu não posso dizer o nome dela aqui, contrato nosso lá. Mas já tem 4 anos aí que eu venho desenvolvendo com Python, que eu gosto de brincar muito com Python, tem um monte de projetos, quase 40 repositórios lá no GitHub, só fora da outra galera, tal, de brincadeira, mas gosto pra caramba. E vocês podem me encontrar aqui, qualquer contato, dúvida que vocês tiverem pós-palestra, tá aqui meu e-mail, thiagoassunção@forlinux.com.br. Qualquer coisa vocês podem mandar por aí. Minha formação é lá na Universidade de Brasília, e como engenheiro de software. Eu moro em Brasília hoje, lá nesse contrato, lá dentro de Brasília, mas como vocês podem ver, com R puxado, tal, não sou de Brasília e também não sou daqui de Minas. Sou do interior do Goiás, lá perto de Tocantins. Não sei se alguém já ouviu falar de Niquelândia. Alguém já ouviu dizer? Tu já ouviu? Já ouviu dizer? Caramba, olha aí. É uma cidade lá longe de Niquelândia que tem a festa do Muquem, que é bem conhecida. O pessoal gosta de ir nessa festa de lá, sim, para Goiás, né? Mas fora disso, o pessoal quase nem conhece. Nasci lá, depois fui para Brasília, para a formação, e agora estou lá na For Linux. Bem, o que eu vou falar nessa apresentação para vocês? Vou contextualizar um pouquinho sobre o que é esse portal, sobre qual é o intuito dele, para que ele veio nessa instituição X, quais eram as necessidades, assim por diante, e separei as funcionalidades do nosso sistema em 3 épicos. Então, tem 3 grandes épicos, que é o de geração de imagens para os embarcados, depois, autenticação dessas imagens no momento da instalação e, por fim, o monstro que a gente chama lá, que é o de manutenção remota, que depois de criada a imagem, tem que manutenir essas máquinas e assim por diante. Então, está separado nessas 3 partes. E, por fim, vou falar sobre como está arquitetada a nossa aplicação, como está a arquitetura, as principais ferramentas que a gente utiliza e assim por diante. E, por fim, vamos fechar a apresentação. Bem, portal dos embarcados. É assim que o pessoal chama lá na instituição X, esse portal, e o que ele é. Então, resumidamente, muito resumidamente, ele é isso aqui. É um gerente que acessa um sistema e esse sistema aplica manutenções remotas em embarcados. Então, muito resumidamente, é isso. Então, tem esse papel do gerente, tem essa máquina, tem o sistema que está rodando aqui e os embarcados. Então, hoje no parque, são quase 140 mil máquinas que tem nessa instituição X. Então, pensa nas agências, aqueles caixas eletrônicos das agências, que você vai lá, saca seu dinheiro, vê seu saldo. Os totens de shopping, por exemplo, ou até aquele totem que você vai e tira a senha dentro lá do banco. Estações financeiras e também tem aquelas máquinas. Eu não sei se vocês sabem, mas sabe aquele local que o pai de vocês vai toda semana, deixa R$10 lá, espera esses R$10 virarem muito dinheiro, assim, de uma hora para outra? Vocês, não posso dizer o nome, mas acho que vocês entenderam. E aí ele vai lá na outra semana, vê se ele está milionário, se não tiver, ele coloca mais R$10 e assim por diante. Então, as máquinas deste local também fazem parte deste meio aqui. Então, ao todo, são 5 tipos de embarcados e nós gerimos esses 5 tipos de embarcados e essas 140 mil máquinas estão espalhadas nesses 5 tipos. Ou seja, tem 30 mil tipos de caixa eletrônico, tem 30 mil de TFL, que são dessas lojas, outros 50 mil de totens e assim por diante. Então, estão espalhados 140 mil aí no Brasil todo dessa maneira. E como que era feito antes, né? Quais eram as necessidades, o que o cliente tinha antes?
Então tinha um gerente que ele pegava o telefone, ligava para um técnico e o técnico ia lá correndo na máquina, ou fisicamente, e dava manutenção na máquina, ou então em uma rede compartilhada que ele conseguia dar o SSH nessa máquina e fazer a manutenção. Mas pensa, são 140 mil máquinas. Se ele quisesse fazer manutenção em 20 mil, ele teria que escalar uma equipe gigantesca para fazer essa manutenção em 120 mil máquinas. E elas são diferentes. Ou seja, a atualização de um driver em uma máquina de um tipo é diferente para outra máquina. Ou seja, não necessariamente um cara que sabe fazer essa atualização vai conseguir fazer em tudo. Tinha essa divergência de papéis e de funcionalidades para o pessoal ir lá e aplicar essas manutenções. E era assim que era feito. Então veio esse portal como forma de sistematizar tudo, tem um portal que o gerente acessa aquilo ali, ele escolhe a máquina, escolhe a manutenção, aplica a manutenção na máquina e pronto, está tudo resolvido. Ele não precisa saber como você faz isso num caixa eletrônico, num totem, não precisa. É só escolher a opção e o sistema vai cuidar de fazer essa mudança de característica para essas máquinas específicas. Bem, vamos lá para as funcionalidades. A primeira delas, como nascem esses embarcados, o sistema operacional delas e assim por diante. Começa aqui na geração de imagens, que contempla o nosso sistema. Então, aqui na geração de imagens, a gente cria as imagens, 5 tipos de imagens. Depois, no momento da instalação, a gente utiliza o token de autenticação. E, por fim, tem o processo de manutenção dessas máquinas, que eu vou explicar agora. Geração de imagens. Construindo sistemas operacionais. Como foi dito, são 5 imagens ISO, todas elas baseadas no Debian, e nós fizemos um sistema base muito seco, muito slim, cortando um monte de coisas, deixando muito pequeno. Então, todos os 5 sistemas, todas as 5 ISOs, partem desse sistema base e a gente constrói todas as 5 a partir dele. Bem, o que mantém, o que leva, o que diferencia cada tipo de imagem de uma da outra? Bem, é o gerenciamento de pacotes, bem como o gerenciamento de scripts e de pregões. Essas 3 coisas que eu vou explicar para vocês. Bem, os pacotes, tanto os pacotes de driver, por exemplo, o leitor de digital daquela máquina, o leitor de íris e assim por diante, tem um driver específico para aquela máquina que cuida disso, driver do teclado e assim por diante. Esses drivers para leitor de íris e assim por diante, normalmente estão lá nos pregões, que eu vou explicar para vocês. Mas, por exemplo, o driver do teclado, da placa de rede, está aqui dentro desse gerenciamento de pacotes básico. Então, além dos drivers de aplicação, por exemplo, tem lá, você chega no caixa eletrônico, digita qual que é o seu cartão, digita a sua senha, escolhe que ação você quer fazer. Esse é o software de aplicação, que vai cuidar da funcionalidade daquele ATM. Então, tem esse software de aplicação, os drivers daqui, e é separado dessa maneira. Esses pacotes, então, existe um gerenciamento de pacotes que são separados em 6 partes. Primeiro, uma lista grande de pacotes que são comuns a todos os embarcados e todas as imagens. E outras 5 partes do sistema que recebem pacotes específicos de cada imagem. Aqui dentro, o usuário consegue fazer todo o CRUD normal dos pacotes. Então, adiciona, ele consegue atualizar o pacote, remover, mudar a versão do pacote, e aí ele consegue visualizar várias coisas, como nome do pacote, mantenedor, qual que é o repositório que ele está, qual que foi a data de atualização, e assim por diante. Bem como os scripts de instalação, porque existem scripts diferentes em cada imagem. Ou seja, os scripts também vão dentro dessa parte aqui. Aí, na hora que o usuário coloca lá, o sistema reconhece o que é script, o que é pacote, redireciona na hora da instalação, ele compila tudo e utiliza esses scripts na instalação. Gerenciamento de pregões. O que é o gerenciamento de pregões? Por exemplo, a instituição X vai comprar 20 mil máquinas para o parque, 20 novas mil máquinas para o parque. Então, ela abre um pregão, levanta a mão e fala, olha, eu estou com um pregão aqui para essas máquinas, e aí a terceirizada que vai lá vender esses pregões, vende aquele conjunto de pregões com alguns drivers específicos daquele pregão.
Ou seja, no parque hoje tem 4 tipos de pregões diferentes das máquinas. E vão vir outros pregões. Tem pregão de 2012, de 2016, de 2008 e vão ter outros em 2018, vai ter outro pregão. Então, na hora de você gerar uma imagem, você tem que escolher qual pregão aquela imagem faz parte para vir com ele, assim, os drivers desse pregão específicos daquela máquina, daquele fornecedor da máquina. E aí esse painel serve para gerenciar esses pacotes por cada pregão e ter um controle, do mesmo jeito que tem lá no gerenciamento de pacotes, de atualização de pregões e assim por diante. E criando uma imagem. Então, a parte de criação da imagem, primeiramente, tem uma limitação de um serviço também, que é feito pela For Linux, porém não foi levantado o recurso por parte da instituição X para a gente melhorar. Está em prospecção para melhorar isso aí. Mas hoje ele tem uma limitação, que ele pode gerar, hoje, um tipo de imagem por vez. Ou seja, são 5 tipos de imagem, ele não consegue gerar mais que isso. Ou, por exemplo... Oi? Ah, beleza. Então, tem essa limitação hoje, que vai ser melhorada, mas a gente tinha que gerenciar isso. Porque, por exemplo, vem um cara lá de Brasília e ele solicita uma imagem, vem um cara lá daqui de BH, solicita uma imagem, lá do Rio de Janeiro, solicita uma imagem. Se forem do mesmo tipo, essas imagens vão entrar na fila de geração, para gerar para todo mundo, e quando for gerado, o usuário vai receber notificação, vai para o repositório de imagens e assim por diante. Então, o primeiro ponto que tinha que ser feito era cuidar dessa limitação e tal, e assim foi feito. Existe essa fila que é gerenciada para a criação dessas imagens. E após a criação dessas imagens, todas elas são armazenadas em um repositório. Antes disso aqui, antes do nosso portal, se um cara queria criar uma imagem, ele ia lá no computador dele, pegava todos os drivers, dava um SCP para o servidor de geração de imagens para uma determinada pasta específica, para um diretório específico daquele embarcado, e então gerava a imagem naquele repositório. Então era extremamente manual, do cara ter que ficar fazendo SCP, move, passa para cá, move, passa para lá. Então hoje ele simplesmente chega lá, escolhe qual tipo de imagem ele quer, escolhe o pregão, adiciona e remove os pacotes que ele quer e aperta em gerar ISO. Pronto. Vai entrar lá no processo lá de gerando imagem, fica lá aparecendo para o cara que está gerando imagem. Assim que terminar, aparece concluído, ele recebe a notificação e a imagem vai lá para o repositório, onde estão armazenadas todas as outras imagens que foram geradas antes. De qualquer tipo, fica lá dentro do repositório. Bem, e para auxiliar na auditoria, né, tem uns logs de auditoria que tem algumas coisas básicas, como quem fez a imagem, qual tipo de imagem quais são os pacotes, scripts que foram utilizados nela, qual o status da geração, se está concluída, se está pendente, se deu algum problema, se deu algum erro, se o cara cancelou, e qual o pregão que ela faz parte. Ok. Quem chegou depois, pessoal, vai ter um sorteio aqui de um curso de infraestrutura ágil, DevOps da For Linux. Então, entrem aqui nesse site, se cadastrem lá, que aí no final da apresentação eu vou fazer o sorteio. Então, sorteio.forlinux.com.br. Então, tem a imagem, tem a ISO, ok, quero instalá-la. Como que eu faço agora? Antes, existia muito problema de, um cara ele tem lá a imagem e tem algum problema lá, e aí ele resolve o problema daquele embarcado trocando simplesmente a imagem. Então chega lá, troca a imagem e pronto, resolve o problema. Mas isso é muito caro para a instituição X. Ou seja, tem que existir um processo de liberação de um gestor para que um técnico vá lá e instale aquela imagem. Para isso foi criado esse token de autenticação, que ele serve para fazer o controle das imagens. O gestor vai saber quem está fazendo a imagem, quem está instalando, qual máquina e assim por diante, para fazer verificação, né, do que está sendo instalado, do que não está, e é tudo liberado pelo gerente daquela agência, ou pelo gerente do banco, pelo gerente do shopping, assim por diante. Bem, o processo de criação de um token. Então, o gerente vai lá, ele cria um token para liberar uma imagem. Então, ele vai escolher
ou uma máquina, para ele liberar um token para aquela máquina, e só funciona para aquela máquina, ou então ele vai liberar um token para a agência ou para o shopping, assim por diante. Ele libera tokens para todas aquelas. Aquele token é válido apenas naquele dia, ele consegue utilizar só naquele dia lá, e é possível fazer uma instalação apenas. Então, se o cara usou o token, ele não consegue utilizar novamente em nenhuma outra aplicação. Por fim, tem o envio, né? O gestor gerou o token, como que ele vai passar para o técnico lá no Rio de Janeiro para instalar essa imagem lá? Então, ele pode gerar um PDF, pode enviar por e-mail para o cara, assim por diante. Ele pode executar a impressão do sistema, lá no sistema e entregar fisicamente para o cara, ou então pode mandar um SMS. Ele entra lá, coloca o número do cara, envia, vai mandar o nome da máquina, vai mandar o número do token lá para ele conseguir autenticar. Para validar o token, na hora da instalação da imagem, vai aparecer a parte de validação, que o técnico, naquela máquina, vai colocar aquele token, o token vai lá no servidor, vai autenticar, se der tudo certo, o servidor responde e a instalação prossegue. Se não, ele é vetado. E, pois bem, instalou a imagem. Está instalada a imagem, está lá funcionando, está rodando. E como que a gente dá manutenção nessa imagem, se acontecer algum problema, como que a gente lida? É aqui que vem a parte da manutenção remota. Então, foram várias rotinas de manutenção remotas que foram aplicadas dentro do sistema. Então, como eu falei antes, tem manutenções diferentes para cada tipo de imagem. E para facilitar a busca dessas imagens, nós dividimos por buscas por agência ou então por shopping, assim por diante. Cada uma tem um número, o cara vai lá, coloca o número, traz todas as imagens, ele faz isso. Então, por exemplo, se ele quer fazer uma manutenção em 30 máquinas dentro de uma agência, ele vai pegar, vai escolher todas essas 30 máquinas e essas 30 máquinas vão ser agrupadas dentro de rotinas específicas com um comando que será executado dentro desse sistema embarcado. Então, vamos lá. O sistema básico de alteração de dados e assim por diante. Esse aqui são alguns dados intrínsecos da máquina que o gerente pode ir lá e alterar, que é o número do terminal, qual terminal que ele está operando, o horário de abertura e fechamento. Então, por exemplo, se tem uma agência que abre 10 da manhã e fecha 4 da tarde, mas no bairro vizinho pode ter outra agência que abre às 11 e fecha às 5, lá mais na frente. Então existem essas diferenças, do mesmo jeito que um shopping abre às 10 e fecha 10, 11 e assim por diante. Então cada máquina tem seus horários e eles podem ser alterados porque esses horários também mudam de acordo com a agência e assim por diante. Dias de funcionamento. Não é todo dia que a agência funciona, não é todo dia que ela... Então, tem agências que funcionam de segunda a sexta, segunda a sábado, segunda a domingo. Então, isso pode ser alterado. Nome da sala, qual que é a sala que tem essas máquinas e assim por diante. O repositório, que essas máquinas vai lá, atualiza o pacote, faz as atualizações, baixa, reinstala e assim por diante, e algumas configurações de acessibilidade, que essas acessibilidades podem ser mudadas. Às vezes sai uma nova configuração de software para a aplicação, e aí o cara vai lá, atualiza e pronto. E tem a parte de visualização de informações. Então ele escolheu determinadas máquinas, ele quer todas as informações sobre aquelas. Então, quais as informações que ele consegue visualizar? Todas essas aqui, de alteração de dados, mais número da agência, configurações de rede dela, pacotes instalados e pregões. Por aqui ele consegue visualizar essas informações. Ok, agora vamos para a parte de logs. Porque, por exemplo, como existem máquinas diferentes, os logs das aplicações estão em locais diferentes, estão em formatos diferentes e devem ser tratados diferentes. Então, para cada máquina, tem um tratamento de log que você consegue pegar esse log e retornar para o usuário. Isso são os logs de aplicação, que é a parte lá que o cara saca, tira o dinheiro e assim por diante. Os logs de engenharia, a instituição X conhece como aqueles logs de infraestrutura, os serviços que estão ali por baixo.
Então, banco de dados, servidores e assim por diante, são nomeados como logs de engenharia. E também são diferentes de máquina para máquina. Então, a cada máquina que ele escolhe, ou log de aplicação de engenharia, o sistema vai lá, recupera todos esses logs, coloca em um arquivo comprimido e retorna para o usuário, enfim, trabalhar da maneira que ele quer, das duas formas. E as manutenções fixas, como elas acontecem? Porque, por exemplo, se o usuário quer recuperar uma máquina e assim por diante, nem tem o que ele passar, que dado ele colocar. Quero recuperar a máquina, ok. A recuperação da máquina acontece muito parecido com aquilo que temos lá no Windows. Tem pontos de recuperação da máquina, então, deu algum problema, a máquina quebrou, ok, vamos para esse ponto aqui. Puf, o cara selecionou aquele ponto, vai recuperar a máquina para lá. Atualização de aplicação, então tem o repositório, que tem todos os pacotes de aplicação. Então, quando tem uma nova atualização e o gestor quer atualizar, as máquinas não atualizam automaticamente. O gestor tem que dar o aceite. Então, ele entra aqui, ele escolhe as máquinas que ele quer, vai lá, aplica a atualização da aplicação e, da mesma maneira, só a atualização dos drivers. Ele vai lá no repositório, atualiza os drivers e pronto. A reinstalação de driver é um pouco diferente. Ela, de fato, vai lá, apaga, dá um purge lá nos drivers e reinstala novamente aqueles drivers que estão listados para aquela máquina. Restaurar a base de dados é o processo lá que deu algum problema, quebrou a base de dados, enfim. São feitos backups rotineiros da base de dados. E aí, caso o gerente queira voltar a alguma daqueles pontos lá, ele pode escolher. E aí essa base de dados é restaurada para um daqueles backups que está lá e simplesmente iniciar a máquina. Às vezes o cara quer fazer alguma coisa lá, quero que reinicie a máquina. Pronto. Por aqui ele consegue reiniciar as máquinas e assim por diante. E bem, software feito, falei para vocês sobre as funcionalidades, né? Mas como que a gente fez isso? Como que isso está implementado? Como funciona de fato? Quais são os pontos principais da nossa arquitetura? Bem, para as ferramentas que nós utilizamos, tem um Flask ali para controlar o dashboard, assim por diante. As rotinas são feitas utilizando Fabric. O gerenciamento de filas, nós utilizamos o Celery, e como broker, a gente utiliza o Redis ali embaixo. E é mais ou menos assim que funciona. Um pouco confuso agora, mas já explico. Uma ação. O que é uma ação de um gestor? Ele chega lá, ele escolhe 30 máquinas e uma ação. Ele quer, por exemplo, a ação dele é atualizar os drivers. Então, tem 30 máquinas aqui e ele quer atualizar os drivers de aplicação nessas 30 máquinas. Ele clica em executar manutenção. Isso é uma ação. Essa ação é mapeada em uma task do Celery. Então, cada ação que é feita, uma task do Celery. Ok, essa task do Celery vai passar para o Fabric para executar as rotinas de manutenção. Ou seja, você tem uma lista com todas as máquinas que você quer executar e você tem ação embaixo. Isso que vai ser repassado para o Fabric. O Fabric vai pegar essa lista de ações, essa lista de máquinas, vai acessar todas essas máquinas via SSH com certificado e, a partir daí, ela vai executar essa ação em todas essas máquinas. Ou seja, todas essas rotinas são feitas via Fabric lá em cada máquina. Ou seja, a rotina é executada no embarcado. O embarcado que executa todo o procedimento e o embarcado retorna para cá, até na geração de imagem. Os servidores de geração de imagem é como se fosse um servidor externo que a gente vê da mesma forma e essa rotina é aplicada no servidor de geração de imagem. Então, aqui dentro é da mesma maneira, todas essas máquinas vão ter essas rotinas aplicadas. Que deu erro, retorna erro, que deu certo, retorna certo, certo, certo. Vai retornar tudo isso
para a task do Celery. O Celery vai dar o status já atualizado para o servidor Flask, que vai notificar o gerente, o gestor lá na frente, que foi finalizado com erro ou não, se deu tudo certo, qual o status. Vai ter a lista das máquinas mostrando qual deu certo, qual deu errado, o que aconteceu em cada uma delas. E os logs, eles servem da mesma maneira lá em geração de imagens aqui na manutenção. Mostra todas as máquinas, se deu certo, se não deu, quais foram as rotinas e assim por diante. E pronto, é isso aí o nosso sistema. É muita coisa, é muito grande o sistema, então tem muita coisa, não dá para trazer tudo aqui na apresentação para vocês. Por exemplo, tem a parte que eu queria trazer para vocês, que a gente está desenvolvendo agora, que é de recovery da máquina, que a gente está desenvolvendo, mas ainda não foi possível ser finalizado e também não daria tempo. Se vocês quiserem saber mais sobre e tal, podem falar comigo aqui, vou estar aqui o evento inteiro, ou então mandar um e-mail aqui para a nossa empresa, que a gente atende prontamente a qualquer dúvida. É isso aí, pessoal. Oi, Thiago. Bom dia. Parabéns pela solução. A minha pergunta é, existe algum repositório onde a gente possa ver essa aplicação, ver os scripts, alguma coisa que possa replicar? Então, a ideia mesmo é deixar ela open source, só que a instituição X está com o pé atrás com essa questão. O pessoal da Caixa Econômica não está querendo liberar, né? eu não sei de nada, mas tem essa pressão, sim por parte da 4Linux, porque a 4Linux só trabalha com open source. A gente não trabalha com nenhum software proprietário. E a gente quer abrir sim, a gente tem nosso repositório, quer abrir, só que está com uma certa pressão por parte da instituição X. Então, acredito que daqui a algum tempo a gente vai conseguir fazer isso. Daqui a algum tempo deve sair alguma coisinha assim. Deixa eu levantar primeiro, depois eu vou. Beleza? Tudo bom? Beleza. Bom dia. Deixa eu perguntar, como que suas tasks são acionadas? Não entendi. Suas tasks. Você criam tasks lá para o Celery. Certo. E quem aciona essas tasks? Bem, o servidor Flask lá que cria ela e pronto. A gente chama ela via servidor Flask e pronto. Tá, mas isso é feito uma pessoa, é feito manual? Não tem, não tem um cron, não tem alguma coisa do tipo, não? Não. É o gerente que aciona a manutenção. Então, tem também uma parte que a gente está estimando de manutenções agendadas que a gente vai utilizar o Celery também. Aí você vai usar o schedule do Celery mesmo. Isso, exatamente. Eu ia até te perguntar, porque eu tive alguns hoje casos... não tem o schedule do Celery. Entendi. É porque eu tive alguns casos de travar algumas schedules do Celery. Eu queria saber se você passou por essas dificuldades lá, mas como vocês não têm ainda, né? A única schedule do Celery que a gente tem não é para as manutenções remotas propriamente ditas. Eu não sei se você lembra que eu falei que a gente faz uma busca por agências, das máquinas por agências. E essas agências estão todas contabilizadas em uma base de dados chamada OCS. Então, de tempos em tempos, tem que ter uma rotina que a gente aplica para a atualização das máquinas, porque pode mudar uma máquina lá no parque e a gente atualiza, o OCS atualiza, a gente atualiza, tem esse schedule para atualizar, mas ainda não existe da manutenção. Mas sim, o pessoal já pediu eu quero agendar uma manutenção para meia-noite de sábado, porque às vezes tem a janela onde pode ser alterado. Vai ser feito também. Beleza, obrigado. Uma última pergunta? Então, vou fazer a pergunta grande. Opa. Então, minha dúvida é com relação a qual software que vocês usam para gerar as imagens. E uma outra dúvida que eu tenho é como é que vocês tratam os logs remotos desses 140 mil pontos? Assim, como é que vocês concentram esses logs? Qual software, se você puder falar, qual software que vocês usam para fazer isso? Certo. Tá, tanto na geração de imagens quanto dos logs, é bem antigo. É uma aplicação legada lá de
12 anos que a gente está utilizando hoje. Inclusive, esse déficit que eu falei, essa limitação, é por causa desses servidores de geração de imagens que estão bem antigos. Então, tem um projeto para a gente atualizar isso. Mas hoje, como é que está? Para atualização de imagens, a gente usa o Chorizo, não sei se você conhece. Bem antigo, que você tem as aplicações, o diretório, você pega o seu sistema base, e aí usa o Chorizo lá e ele gera uma ISO para você com base naquilo ali. Claro, tem muito mais coisa lá dentro, mas esse é o core. E a aplicação de logs é extremamente arcaico e por isso que a gente está melhorando um pouco agora. Os logs, o que existia de log antes dessa aplicação era o cara que ia lá com SSH, pegava as pastas e voltava para o gestor. Ou seja, extremamente arcaico, ruim. Nada de Greylog na frente, nada de um LK, nada disso que está melhor. Inclusive, a gente está querendo muito vender para essa instituição um Greylog da vida lá, porque tem muita gente que conhece lá dentro. E hoje está sendo feito dessa maneira. Então, o cara quer um log daquela máquina tal, então é solicitado, ele pega a máquina e tem. Mas a gente tem que melhorar isso, porque não tem como. Mas, assim, você sabe, né? Instituição financeira, governamental, é muito lento, eles travam bastante, assim por diante. Mas uma hora vai melhorar bastante isso aí. Já melhorou muito. Agora, deixa eu fazer o sorteio aqui. Dá tempo? Dá tempo? Beleza. Alguém ainda quer cadastrar ou já tá tudo ok? Tudo ok? Aqui, pessoal. A liberação do curso está aqui. Você ganhou um curso online de infraestrutura ágil com práticas DevOps. Eu vou passar para vocês. E todo mundo que cadastrou, vou rodar aqui o sorteio. Aqui, pronto. Já deu. Diego Lavorca. Pronto. Ganhou o curso. Aqui, chefe. E quem quiser sticker for Linux DevOps, tem muita coisa aqui. Pode vir aqui pegar os adesivos, galera. É isso aí. Obrigado, foi um prazer passar para vocês aí.